Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os testes de avaliação da hemostasia, né? Então, nós temos hoje diversos testes, né? A avaliação da hemostasia é algo bem complexo, e nós falaremos dos principais testes, né, realizados numa urgência laboratorial, né? Quer dizer, os principais testes que eu tenho disponível para o médico começar a triar esse problema, uma vez que a gente tem uma infinidade de processos que podem ser, inclusive, genéticos, que podem estar alterando, né, a hemostasia do paciente, tá? Então, nós vamos falar dos principais. Na urgência laboratorial, né, o médico solicita geralmente o coagulograma, né, que é um teste de triagem que vai fazer uma avaliação geral da hemostasia primária e secundária, tá? E esse coagulograma ele vai compreender, então, a contagem de plaquetas, né? O tempo de sangramento, o tempo de coagulação, o tempo da protrombina e o tempo da tromboplastina parcial ativada. Então, de modo geral, o coagulograma inclui contagem de plaquetas, TS, TC, TP e TTPA. Hoje, o TC ele é opcional, tá? Se o médico quiser avaliar mais algumas coisas, ele pode incluir, por exemplo, hoje em dia o teste da prova do laço, ela é muito usada quando o paciente está com dengue. Então, se o médico achar necessário, ele pode incluir alguns exames complementares, tá? Então, tudo vai depender do que ele está investigando, né? O que ele quer avaliar e qual que é a hipótese diagnóstica. Então, como testes complementares, a gente tem fibrinogênio, dímero D, teste da trombina, a gente tem também pesquisa de anticorpos antifosfolipídios, testes genéticos para avaliar a mutação do fator 5 de Leiden. Então, tem uma série de testes que devem ser feitas para chegar a algum diagnóstico preciso das coagulopatias que comprometem esse paciente. Nós vamos nos ater ao pronto-socorro, né? Ao trivial, o que é importante num primeiro momento. Então, quando que é solicitado esse coagulograma? O coagulograma, ele é solicitado toda vez que o paciente vai passar por uma cirurgia no pré-operatório. No pós-cirúrgico também pode ser para avaliar se está tendo risco de formação de trombo, tá? Paciente que infartou, porque o paciente que infartou, ele teve uma tromboposição do ateroma, né? Então, o risco de estar formando novos trombos ali é um risco de reinfarto, por isso que o paciente tem que ficar anticoagulado após o infarto, né? Hemorragias, então pacientes que estão com sangramentos também precisam ser monitorados pelo coagulograma, pacientes que estão tendo trombose, tá? E de modo geral, todos aqueles que tomam anticoagulantes orais precisam, né, ajustar a dose desses medicamentos, fazendo periodicamente o TP, TTPA, principalmente o TPINR e a atividade dessa via, tá? Então, vamos falar das provas que avaliam a hemostasia primária. Então, a hemostasia primária é aquela que tem finalidade de formar o tampão instável tromboplaquetário, onde tem participação, ação dos vasos e ação das plaquetas, né? O vaso, ele vai ativar, vai fazer a vasoconstrição, vai liberar fator de von Willebrand, né? Vai expor o colágeno, que já vai ativar o fator 12 da coagulação. Nesse mesmo momento, eu tenho migração de plaquetas, adesão de plaquetas, agregação de plaquetas e formação desse tampão instável. Então, para eu avaliar esse mecanismo, eu tenho que fazer uma contagem de plaquetas, o teste de sangramento, posso fazer também a prova do laço, que é opcional, tá? Para fazer contagem de plaquetas, a gente colhe uma amostra no tubo roxo, né? Se nessa lâmina nós encontrarmos satelitismo plaquetário, né, que é o quê? Quando as plaquetas estão em torno do leucócito e o número de plaquetas liberadas pelo aparelho for muito baixo, é sinal de que esse paciente tem uma reação in vivo
contra o EDTA. Nesse caso, é recomendável que se faça uma coleta para contagem de plaquetas no tubo citrato de sódio, que é o tubo azul, tá? A coleta, então, ela deve ser adequada para contagem de plaquetas, né? Para evitar a formação de microcoágulos. Por quê? Quando eu tenho plaquetas agregadas, na maioria das vezes, essa agregação ela se dá pela coleta, né? E não pelo paciente. Então, se a gente perceber que a amostra tem microcoágulos, né, é recomendável se fazer uma nova coleta para se traduzir o número real de plaquetas dessa amostra, tá? Então, a gente consegue ver isso pela aparência da amostra, ao passar o capilar nessa amostra, que tem grumos, né? E quando a gente olha na lâmina, a gente percebe que está tudo agregado. Se tiver assim, recomendável fazer uma nova coleta para ter um valor real daquela plaqueta, tá? Como que eu conto plaqueta? Hoje a gente tem a técnica automatizada, então o aparelho faz a contagem, porém é sempre importante nós conferirmos em lâmina o que o aparelho está contando, que é através do método de Fone, onde a gente conta, né, 5 campos para plaquetas e depois multiplica o valor de plaquetas dado nesses 5 campos pelo valor de GV da amostra, para ter uma ideia de que se o aparelho está contando é compatível do que aquilo que a gente está vendo na lâmina, tá? Então, essa técnica manual, ela é muito utilizada, embora a gente tenha aparelhos que fazem essas contagens. Então, geralmente, né, a gente libera no laudo plaquetas revisadas em lâmina, né? Por quê? Porque é sinal de que o aparelho está falando foi conferido e está compatível, tá? O valor real de plaquetas normal é de 150 mil a 400 mil plaquetas. Se tiver acima disso, a gente chama de trombocitose. Se tiver abaixo disso, plaquetopenia, né? Plaquetose acima, plaquetopenia abaixo. Outro teste que a gente avalia para a hemostasia primária é o teste de sangramento. O teste de sangramento, ele adota aí o método de Duke, né? Onde a gente faz o quê? Uma incisão com uma lanceta no lobo da orelha, e desde o momento da incisão a gente aciona o cronômetro e vamos fazendo a limpeza dessa região a cada 20 segundos, 10 segundos com papel filtro, e vamos parar de marcar esse tempo a partir do momento que a hemorragia parar de cessar, né? Então, quer dizer, eu furei, acionei o cronômetro, 10 segundos, vou lá e limpo, tá sangrando, vou lá e limpo, tá sangrando, vou lá e limpo, tá sangrando, parou de sangrar, eu paro de marcar o tempo, tá? Então, o valor normal para parar de sangrar é de 1 a 3 minutos, tá? Então, se parar até 1 minuto normal, até 3 minutos normal, acima de 3 minutos, é sinal de que está demorando muito para formar o tampão. E isso pode ser um problema vascular, então, por exemplo, a pessoa está lá com uma inflamação, vasodilatado, né? Ou pode ser um problema plaquetário, tanto quantitativo quanto qualitativo. Por isso que eu tenho que fazer a contagem de plaquetas no coagulograma. Porque se o número estiver normal e as plaquetas e o TS estiver alterado, né, muito provável que seja um problema qualitativo da plaqueta ou então um problema vascular. Quando que eu tenho elevação do TS? Em anormalidades plaquetárias quantitativas e qualitativas, defeitos na interação vaso-plaqueta, que pode ser um problema chamado de doença de von Willebrand, e doença vascular primária, como vasculite, uma inflamação vascular, tá? Prova do laço. A prova do laço é opcional, né? Como que é feito isso? É um teste simples em que a gente vai fazer o garroteamento, né, daquele membro, tá? Para diminuir aí o retorno venoso. Se a pessoa tiver alguma fragilidade capilar ou se ela tiver pouca plaqueta ou plaqueta disfuncional, o que, que vai acontecer? Vai ter pequenos sangramentos muito pontiformes que nós vamos chamar de petequias, tá? Então, se formar petequias após esse garroteamento, né, a gente pode dizer que
possivelmente essa prova do laço é positiva. Então, a gente tem como valor de referência até 20 petequias em adultos, até 20 manchinhas, e até 10 manchinhas em crianças. Acima disso, gente, é considerado uma prova do laço positiva, possivelmente por um dano vascular ou por um problema plaquetário, tá? Então, como que é feito isso, né? Então, o ideal é que se faça a verificação da pressão desse paciente, coloque o aparelho de pressão numa pressão intermediária entre a média e a mínima, porque você vai estar fazendo a compressão correta desse membro, e deixe esse aparelho insuflado por 5 minutos, tá? A gente demarca uma área para olhar onde vamos ver se está formando petequias. A gente examina essa área antes de garrotear. Se tiver alguma manchinha, a gente já marca com caneta para não contabilizar aquilo como petequia. Garroteia, deixa lá por 5 minutos e depois de 5 minutos a gente pede para o paciente restabelecer, né, o fluxo, abrir a mão, movimentar, e depois disso a gente vai avaliar para ver se houve ou não a formação de petequias. Então, nessa criança, por exemplo, acima de 10 petequias, indicaria que o teste está positivo e a gente pensaria então num problema ou vascular ou plaquetário. Testes que avaliam a hemostasia secundária. Então, para avaliar a hemostasia secundária, a gente pode fazer o TC, TP e TTPA. TC, tempo de coagulação. Então, é um teste que eu faço para avaliar a formação de um tampão, né, do trombo estável, por meio da via intrínseca, né, ao colocar o sangue em contato com o tubo de vidro, tá bom? Então, é um teste que geralmente não está sendo mais usado, porque a gente não tem mais tubos de vidro em laboratório, eles foram substituídos por tubo de acrílico. Se eu fizer num tubo de acrílico, tem que fazer um teste modificado, mas a técnica original consistia em colocar, né, o sangue em contato com o tubo de vidro. Por quê? O vidro, ele tem carga negativa, ele é rico em cálcio, e aí o sangue, ao entrar em contato com essa esfera de vidro, né, é como se ele estivesse entrando em contato com o colágeno do vaso. E se ele entra em contato com o colágeno do vaso, ele ativa o fator 12, que ativa o 11 e o 9. Então, esse teste era usado para verificar a formação de fibrina pela via intrínseca da coagulação. Como que ela era feita? Escolhia-se 5 ml de sangue numa seringa, não dá para fazer no canhão. Aciona o cronômetro e transfere 2 ml desse sangue para um tubo seco de vidro, tá? Coloca esse tubo no banho-maria, a 37 graus, e vai verificar, né, a formação do tampão a cada 30 segundos. Então, escolhi, acionei o cronômetro, ponho lá e começo a olhar a cada 30 segundos, né? Quando eu conseguir virar o tubo e deixar esse coágulo preso na parede do tubo, eu posso cessar o cronômetro, tá? Então, a gente fala que eu só posso parar de marcar o tempo de coagulação quando eu inverter o tubo e o coágulo ficar preso na parede do tubo, tá bom? O valor normal para formar esse tampão estável é de 4 a 10 minutos. Então, o TC avalia a via intrínseca, porque o vidro, ele vai simular, ele vai ser similar, aliás, ao colágeno presente no vaso sanguíneo. Tempo de coagulação modificado, tá? Consiste em fazer uma coleta de sangue em tubo contendo o ativador, que é o tubo vermelho, tá? E dentro desse tubo, a gente tem que ter um coágulo formado em até 98 segundos, tá? Ele também é útil para avaliar se o paciente faz uso de heparina, uma vez que a heparina, ela monitora aí a interrupção, né? O mecanismo dela é interromper a formação de fibrina pela via intrínseca, tá? Coleta da amostra para avaliação de TP e TTPA. Então, se eu for fazer TP e TTPA, né, eu tenho que colher uma amostra em tubo contendo citrato de sódio, que é o tubo azul. Essa amostra, ela tem que ter uma proporção de 1:9, né? Quer dizer, de uma parte do citrato de sódio, que é o anticoagulante, para 9 partes do sangue colhido, tá? A punção
deve ser cuidadosa, evitando traumas, eu tenho que respeitar a ordem de coleta dos tubos, o volume diminuído de sangue faz com que fique muito citrato sobrando na minha amostra, tá? E na hora que eu vou adicionar o cálcio que tem presente no reagente, ele pode roubar esse cálcio do reagente e dar interferência na reação, e geralmente a gente rejeita uma amostra para TT, TP e TTPA, quando essa amostra estiver lipêmica, né, com gordura, hemolizada, porque dentro das hemácias a gente tem cálcio, tem potássio, que pode interferir na reação, ou quando ela está ictérica, a gente tem que entender que a icterícia, por exemplo, ela já é um sinal de que possivelmente esses exames possam estar alterados. Por quê? Porque a maioria dos fatores de coagulação são sintetizados pelo fígado. Tempo de protrombina, que é o TP, né? Então, o TP é um teste, né, que eu faço in vitro para avaliar a via extrínseca da coagulação. Por que eu avalio a via extrínseca fazendo o TP? Porque o reagente que eu vou usar é a tromboplastina, que substitui o fator 3 tecidual. Então, é um reagente similar ao fator 3 tecidual, tá? Então, eu vou pegar esse reagente, misturar com a minha amostra, que é o plasma citratado, e vou disparar ali dentro daquele tubo a via extrínseca, ou seja, 7, né, 3 mais 7 mais 4, ativando 10, convertendo para trombina em trombina, fibrinogênio em fibrina, e aí eu consigo monitorar quanto tempo eu levei para formar fibrina por aquele mecanismo, tá? Aqui eu tenho, né, a técnica manual, que é o quê? A gente vai adicionar 100 microlitros, aliás, 200 microlitros do reagente, que é a tromboplastina tecidual, fator 3, vou deixar lá incubadinho. Depois que ficou incubado a 37 graus, eu venho e adiciono 100 microlitros do plasma citratado e aciono o cronômetro, tá? Eu tenho que formar fibrina aí entre 10 e 14 segundos. É interessante vocês entenderem que esses exames manuais, eles não devem ser mais realizados, né? Por quê? Porque é muito difícil ver a formação da fibrina. Então, pelo menos eu tenho que ter uma técnica semi-automatizada que usa esfera de metal, né? Que vai balançando essa esfera de metal e quando parar de movimentar essa esfera de metal é sinal de que houve a formação de fibrina. O ideal é sempre ter um exame automatizado para ter uma precisão nesse resultado, tá? Através do tempo de protrombina, a gente consegue calcular, obter dois outros dados do TP, que é atividade da via, né? Então, quer dizer, a atividade, se o tempo é de 10 a 14, quer dizer que quanto menor o tempo, maior vai ser a atividade de coagulação dessa via, tá? Então, são situações proporcionais. E o INR, né, é um dado, né, que a gente vai calcular baseando na normalização dessa técnica, tá? Então, o valor de referência da atividade é de 70 a 100%. Então, quer dizer, quanto maior o tempo, menor é a atividade da via. Quanto menor o tempo, maior a atividade da via. Vamos falar um pouquinho sobre o INR, que é um índice de normalização da reação. Tá? Então, na década de 80, né, visando diminuir os problemas causados aí pela sensibilidade dessa tromboplastina tecidual fabricada pelos reagentes, né, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu o quê? A instituição desse índice internacional. Tá? Então, os fabricantes de reagentes, eles foram orientados a comprar uma tromboplastina produzida, né, com a tromboplastina considerada referência pela Organização Mundial de Saúde. E essa tromboplastina, ela tem que informar, né, no lote de fabricação dela, o ISI, quer dizer, qual que é o índice de sensibilidade internacional desse reagente, tá? O valor de SI, ele deve ser usado, então, para a gente calcular o índice de normalização, de normatização dessa relação, tá? Que nada mais é do que o TP corrigido ou normatizado, quer dizer, padronizado, tá bom? Então, o INR é um dos dados mais importantes do TP.
Hoje, ele é usado como um dado, né, para correção da anticoagulação oral, tá? Sendo ele incorporado como um plano de controle para ajustar a dose desses anticoagulantes orais. Então, vejamos, o que é esse INR? É um índice de normalização. Como é que eu calculo? Para eu calcular o INR, eu vou ter que pegar o TP do meu paciente, dividir pelo TP do pool de plasma normal daquele dia. Então, por exemplo, entrou no meu laboratório 20 TPs, certo? Eu vou juntar esses 20 TPs normais, então um deu 10, o outro deu 12, o outro deu 15, 14, o outro deu 13. Eu junto todas as amostras que tiveram dentro daquele valor de referência normal, misturo essas amostras e faço um TP daquele pool, daquela mistura de pacientes normais. Aí eu vou pegar o TP do meu paciente, 12, dividido pelo pool normal. Vamos supor que o pool também tenha dado 12. 12 por 12, 1. E aí eu vou elevar esse cálculo pelo ISI, que é o Índice de Sensibilidade Internacional do meu reagente. Então, a gente fala que para a tromboplastina ser boa, ela tem que ter um ISI próximo a 1, tá? E aí, eu calculo usando esses dados, eu consigo obter o INR. Hoje em dia, né, como o TP ele é automatizado, o que, que a gente faz? Ao abrir um lote do reagente de TP, né, eu vou informar lá no aparelho qual é o ISI, eu vou realizar um pool de pacientes normais e vou informar para o aparelho, olha, o pool do meu paciente normal deu 11. E todos os TPs que eu for fazendo, o aparelho vai usar aquele 11 e aquele ISI para gerar o INR desse paciente. Então, no exemplo aqui, o TP do meu paciente deu 16, o TP do pool deu 12 e o ISI que veio na bula é 2. Então, como que eu calculo isso? Eu vou fazer, então, a divisão, que dá 1,33. 1,33 vezes 1,33 vai dar um INR de 1,768, tá? Ou seja, 1,768, tá? Então, o normal é até 1,5 de INR, ele está um pouquinho elevado, pode estar elevado porque o paciente está tomando algum anticoagulante, tá? Ou, se não tiver elevado, é porque ele está com um risco aí de sangrar. Vantagens do uso do INR na anticoagulação oral. Então, ela permite uma melhor padronização e maior reprodutibilidade do TP, permite que o clínico faça o controle da anticoagulação baseando-se no intervalo terapêutico ideal do INR e teve-se uma redução de custo pela diminuição dos efeitos colaterais dessa medicação. Então, quem toma anticoagulante oral mensalmente faz o TP e o INR e o médico verifica, olha, a sua dose de anticoagulante está alta, vamos baixar. Olha, a dose de anticoagulante está baixa, tem que aumentar. Então, sempre tem que fazer esse ajuste de medicação olhando para o INR. Aqui tem um exemplo, né, de como que é feito. Então, por exemplo, um paciente que está usando prótese cardíaca com válvula mecânica, ele tem que ter um INR entre 2,5 e 3,5, quer dizer, além do normal. Por quê? Porque ele tem risco de trombose. Então, eu aumento a anticoagulação oral dele para evitar que seja formado trombo devido a essas válvulas metálicas, tá bom? Se ele tiver essa prótese e o INR dele tiver 1, significa que ele está com risco de trombose, mesmo tomando anticoagulante. Então, aumenta a dose. Se ele tiver com INR acima de 3,5, vamos supor 4, significa que ele está com risco de sangramento. Então, o médico precisa diminuir a dose. Então, eles usam esses dados para monitorar a anticoagulação oral. Alterações no TP. Então, quando que eu tenho alteração no TP? Anormalidades da via extrínseca, tá? Deficiências dos fatores dessa via, como, por exemplo, 7, 5 e 10, né? Protrombina ou fibrinogênio, então, tanto da via extrínseca quanto da comum. Doenças hepáticas, presença de inibidor de algum desses fatores, deficiência de vitamina K e uso de anticoagulantes cumarínicos, né? Motivo pelo qual esse teste é utilizado para monitorar a anticoagulação oral. O TTPA, né, é um
o que é o TTPA? É o tempo necessário para que eu forme fibrina pela via intrínseca após a adição de um reagente que equivale ao fator 3 plaquetário. Tá? O TTPA, então, avalia a via intrínseca comum da cascata de coagulação, tá? Que tem como fatores a pré-calecreína, o cininogênio de alto peso molecular, fator 12, 11, 9, 8, 10, 5, 2 e 1. Tá? Mede todos os fatores, com exceção dos 7 e 13, que é o estabilizador de fibrina. Técnica, como que eu faço? Eu tenho que misturar 100 microlitros do plasma citratado, colhido no tubo azul, né, depois centrifugado, 100 microlitros do reagente, que é a cefalina, que substitui o fator 3 plaquetário, deixo no banho-maria a 37 graus por 2 minutos, e após isso, eu adiciono cloreto de cálcio. Ao mesmo tempo que eu adiciono cloreto de cálcio, eu marco o tempo de formação de fibrina por essa via, tá? E aí, a gente sabe que o valor de referência, né, é de 25 a 40 segundos. Quer dizer, se tiver entre esse intervalo, é sinal de que a formação de fibrina por essa via intrínseca está dentro do esperado. Quando que eu faço o TP? Para ajudar no rastreamento pré-operatório, né, com relação à tendência desse paciente ter sangramento, rastrear deficiências congênitas daqueles fatores de coagulação, principalmente 8 e 9, que estão ligados à hemofilia, né, monitorar a terapia com heparina e também fazer o screening contra o anticoagulante lúpico que pode interferir nessa reação. Outros testes, e aí já complementar, o dímero D, por exemplo. Né? Então, por exemplo, o médico desconfia que o paciente dele está com trombose, tá? Uma forma dele monitorar se está tendo trombose mesmo é pedindo o dímero D, que é um produto da degradação da fibrina. Então, lembra que eu falei para vocês que na hemostasia a gente tem a formação do trombo e a destruição do trombo, a formação do trombo e a destruição do trombo para limitar ele ali naquela região. Então, toda vez que eu estou encontrando degradação de fibrina em circulação é porque tem trombo, tem trombose, tá? Então, o dímero dele é muito usado para verificar se esse paciente tem trombose, tá? Os níveis elevados de dímero D são encontrados em várias condições clínicas, né? É extremamente útil para a exclusão do diagnóstico de trombose venosa profunda, embolia pulmonar e também no controle dos anticoagulantes, né? E hoje trata-se de uma técnica que não é feita na urgência, por quê? Porque ele é feito através da metodologia de ELISA. Não, então é um teste que não dá para sair rápido, que tem aí uma elaboração maior, por isso que o médico solicita e isso é mandado para rotina laboratorial e não para o pronto-socorro. Tá? Embora alguns laboratórios já estejam fazendo, incorporando isso dentro dessa urgência. Aqui a gente tem algumas alterações do coagulograma, então, quando que eu tenho TTPA prolongado e TP normal, na deficiência do fator 12, 11, 9 e 8, TP prolongado e TTPA normal, na deficiência do fator 7, TTPA prolongado e TP prolongado, geralmente problemas na via comum, 10, 5, 2 e 1, TTPA normal e TP normal, paciente normal, e geralmente pode ser uma deficiência do fator 13, tá? Interpretação desses testes de triagem de coagulação. Então, por exemplo, eu tenho TP normal, TTPA normal, plaqueta baixa e TS alto. Significa que provavelmente o paciente possui uma baixa produção de plaquetas ou um consumo excessivo dessas plaquetas. Quando tudo está normal, mas ele tem um problema de coagulação, pode ser uma deficiência do fator 13. Quando somente o TS está aumentado, pode ser alteração da função plaquetária, um defeito qualitativo. Quando o TP está alto, o TTPA normal, plaquetas normais, TS normal, significa que pode ser uma deficiência de vitamina K ou de fator 7. Quando o TP está normal, o TTPA está alto, plaquetas e TS normais, pode ser uma deficiência do 12, 11, 9, 8 ou uso de heparina. Quando o TTPA e o TP estão altos, plaquetas normais, né? E TS normal pode ser uma deficiência de fator 10, 5 ou uma hepatopatia, tá? Então, nós fizemos aqui um resumo geral desses testes de coagulação e eu vou deixar lá também uma atividade para vocês na plataforma.
Até a nossa próxima aula.